Olá, meu povo, tudo bem? Eu já falei em um outro vídeo como ir para Rondônia, mas hoje eu gostaria de falar por que ir para Rondônia. Como na verdade eu nasci em Rondônia, o meu motivo de ir para Rondônia é para visitar minha família. Mas eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é uma pessoa que teve algum motivo para ir para Rondônia, porque ele não nasceu lá, e eu quero ver a versão dele, que é o meu pai. Por que ir para Rondônia? Por que ir para Rondônia? Ir para Rondônia hoje deve ter muitos atrativos, mas quando, há 35 anos atrás, Que foi quando você foi? os motivos talvez fossem outros, mas de fundo sempre é um só: a busca do progresso, a busca da riqueza, a busca do bem-estar, o desejo de um futuro melhor. Tá, então, se era essa a busca, onde é que você estava que você não tinha isso? Assim como eu, outros tantos de brasileiros, notadamente paranaenses, eles fizeram essa corrida ao que se chamava na época ao Novo Eldorado. A verdade era uma só: ninguém migra para um lugar, principalmente como Rondônia, em norte do Mato Grosso, pela simples aventura. Migra pela necessidade. A necessidade básica do povo paranaense que migrou naquela época, 1975 a 1985, podemos definir essa década, foi por uma necessidade premente de busca de novos horizontes. No Paraná, em 1975, sofreu a chamada Geada Negra, onde dizimou os cafezais do norte do Paraná. Quanto a outras populações, principalmente do sudoeste, do oeste e sudoeste, foi mais em razão pelo início da mecanização agrícola. Ainda naquela época, os grandes empreendimentos do governo seguraram por um certo tempo a migração através das construções das grandes usinas, Salto Santiago, Salto Osório, Itaipu, Salto Segredo, mas todas essas obras eram passageiras. E passado esse período, juntamente com quem já tinha ido, outros foram para Rondônia, no caso, a busca de terras. Ali o governo federal implantou um dos maiores projetos de assentamento agrícola de todos os tempos do mundo. Se nós olharmos hoje o mapa do estado de Rondônia, vamos identificar perfeitamente que ali houve um assentamento planejado. As estradas, as propriedades, elas formam um desenho muito claro no mapa. E foi só naquela região que isso aconteceu? Aconteceu ao longo de toda a BR-364 no estado de Rondônia, a começar pela cidade de Vilhena, até Porto Velho e seguindo mais para o sul até Guajará-Mirim, sem contar aquilo que se estendeu fora do eixo da BR-364, principalmente para o lado oeste e sul, onde hoje nós temos as cidades de Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia do Oeste, São Miguel do Oeste, São Francisco e até Costa Marques, divisa com a Bolívia. O território de Guaporé, ele foi criado em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas e ficou com esse nome até 1956, quando permaneceu como território, mas com outro nome, em homenagem ao Marechal Cândido Rondão. Este é um herói brasileiro que todos o conhecem pela construção da linha telegráfica de Cuiabá até Porto Velho por volta do ano 1910, em plena floresta, diga-se de passagem e ressalte-se isso. Mas Marechal Cândido Rondão não foi só esta obra que ele fez em favor do Brasil. Após as lutas diplomáticas do Barão do Rio Branco, que definiu as fronteiras com os países vizinhos como Bolívia, Peru e também Paraguai, ele fez a demarcação a pé em todos os extremos deste lado norte e oeste e noroeste brasileiro. Essa migração, ela começou propriamente nos anos, vamos marcar aqui os anos 1970, mas até um pouco antes, quando o governo militar
idealizou e começou a executar a Transamazônica, parte de Altamira, no Pará, e termina em Humaitá, logo acima de Porto Velho. Essa obra grandiosa, que não está concluída até hoje, mas rasgou a floresta de leste a oeste. E ali se fez assentamentos, convidou-se o povo brasileiro para ocupar aquelas margens, as margens daquela rodovia, onde surgiam as famosas agrovilas, que poucas delas deram resultados. Após essa obra da Transamazônica é que começou a colonização, os assentamentos em Rondônia pela BR-364, com um grande projeto de assentamento realizado pelo INCRA e, no meu conhecimento, mais por intuição do que por constatação, mas com certeza esses projetos de assentamento do INCRA, eles foram inspirados ou fundamentados nas obras do antigo IBRA e depois INCRA, no sudoeste do Paraná, por volta dos anos de 1950 a 1960, onde ocorreram fortes conflitos de terras, principalmente na região de Pato Branco e Francisco Beltrão, e ali o IBRA, através de um grupo de trabalho denominado GETSOP, fez a regularização daquelas áreas de terra. Foi talvez a primeira experiência de assentamento organizado dentro desse Brasil. E isso serviu de modelo ou de experiência de laboratório para o grande assentamento realizado em Rondônia, que não foi concluído na forma planejada, porque tamanho era a leva de imigrantes que os imigrantes iam à frente do próprio INCRA, tamanho era o número de pessoas que para lá migravam. Você que estava aqui em Curitiba, como é que você sabia que isso estava acontecendo num lugar que é relativamente longe, né? Mas a Rádio Colombo, ela tinha um programa de música sertaneja e acredito que as ondas dessa rádio tinha muito alcance. O apresentador dessa rádio, ele não fazia propaganda, mas ele orientava naquela época os que desejavam migrar para que tivessem prudência, porque as coisas lá não eram tão fáceis como se sonhava, um Eldorado, chegar lá e ficar rico. Não havia estradas, não havia energia elétrica, não havia a menor estrutura de saúde e de educação. As pessoas, os migrantes, simplesmente se embrenhavam quilômetros e mais quilômetros mata dentro em busca do seu pedaço de terra e ali começavam a trabalhar nas mais precárias condições. Essas notícias de migrações, elas correm sempre boca a boca, ainda que tenha um projeto, anda muito rápido. Mas o que se pode dizer é que no balanço geral, hoje após 35, 40 anos, Rondônia é um estado de muito progresso. A começar que hoje Rondônia é o 8º estado brasileiro na produção da agropecuária. Desenvolveu-se plenamente nesses 40 anos e hoje o estado de Rondônia é um estado livre da febre aftosa e exporta carne in natura para os Estados Unidos e para a Europa. Enfim, é uma riqueza muito grande. E agora está se iniciando o processo de mecanização agrícola. Será um novo marco porque Rondônia há de produzir tantos grãos quanto produz o Paraná, considerando que a quantidade de quilômetros quadrados de Rondônia e o Paraná são praticamente do mesmo tamanho. E a quantidade de terras aproveitáveis agriculamente de Rondônia é muito maior que a do estado do Paraná. E isso mantendo-se as reservas florestais necessárias conforme determina a lei. Mais ou menos. Mais ou menos. O quê? Né? Mantém floresta? Vai manter. Ah, vai? Agora não mantém. Mas nós temos ainda 70% das florestas. Não posso dizer esse número aqui porque pode não ser verdadeiro, mas é o que dizem. Mas eu queria saber a sua motivação específica. Acontece que eu me formei em Direito e eu sou interiorano. Eu nasci no Rio Grande do Sul, me criei no sudoeste do Paraná, mas eu digo para os meus amigos que eu pertenço à 4ª geração de retirantes. E assim explico. O meu bisavô, em 1890,
saiu da Itália, certamente correndo da fome, e se localizou na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Mas ali, o meu avô, que já era rapaz, ele não ficou na Serra Gaúcha. Ele veio para o norte do Rio Grande do Sul, coisa de 200, 300 quilômetros, também abrindo o sertão. Isso em 1920, 25. Meu pai, da terceira geração, ele saiu em 1957 do norte do Rio Grande do Sul e migrou para o sudoeste do Paraná quando ainda era sertão, em plena época de exploração do pinho. E eu, em 1980, então já com 30 anos de idade, novamente migrei para o sertão, para o estado de Rondônia, para um lugar que era uma pequena vila, apenas com ruas abertas, talvez na base da foice do machado e algumas casas de madeiras construídas. Ali eu cheguei com meus poucos livros de advocacia, uma maquininha de escrever, mas nesse lugar apenas tinha uma delegacia de polícia. A comarca ficava a mais de 100 quilômetros, coisa que quando para lá eu precisava me dirigir, eu demorava um dia para chegar lá e outro dia para retornar. Então era 3 dias, um dia para ir, um dia para ficar na comarca e outro dia para retornar. Não dá para comparar com o que alguém faria hoje. Só fez isso quem tinha no sangue o espírito aventureiro. Com certeza poucos fariam hoje. Eu mesmo não faria, não. O que você sabia e o que você já sabia de lá, que você realmente, quando chegou lá, é isso mesmo. E o que você não fazia ideia e que você acabou descobrindo lá e talvez fosse meio... Bem, na verdade, eu não tinha ideia de quase nada. Tanto é que quando eu concluí o curso de Direito, eu tinha um amigo e eu falei para ele, estou indo embora, estou indo para Rondônia. Aí foi quando ele me perguntou, mas que lugar de Rondônia você está indo? Eu falei, bom, eu sei que existe a capital Porto Velho, eu não sei exatamente ainda para que lugar que eu vou. E aí foi quando ele me sugeriu que eu fosse para a cidade de Cacoal. Aí até eu perguntei, mas por que Cacoal? Você conhece? Você nunca esteve lá? Disse, não conheço, mas tem um amigo meu que mora lá. Então eu fui em função deste nome, que ele era do sudoeste do Paraná também, estava lá e está lá até hoje. Era proprietário de serraria, etc. Para depois, se fosse para procurar um outro lugar, voltar pela BR-364 para buscar um desses pontos. E depois, no outro ano, eu mudei para uma vilinha que estava iniciando, que chamava Serroline Moura, hoje é uma bela da cidade, mas todos sabiam que quando existia o começo de uma vila, que ela tinha uma procura, a certeza era que aquilo ia virar cidade. E de fato, em 1983, ela ganhou emancipação política e a gente tem o prazer e orgulho de poder dizer que a gente participou ativamente da construção e da história da cidade. A motivação das pessoas para irem para Rondônia, naquela época, ou era garimpo, ou era busca de terra, ou exploração de madeira, e que na verdade não era nenhuma das três que era a sua motivação. Você foi porque você era aventureiro mesmo. Não, sim, aventureiro, sim, mas é óbvio que nesses lugares que é onde as pessoas vão por essas motivações básicas, automaticamente os serviços vão atrás. Muitos médicos, muitos outros formados em direito, eu cheguei a ter pessoas conhecidas lá naquela época formadas em engenharia mecânica, em engenharia elétrica, que tiveram que voltar porque não existia realmente atividade profissional para a altura da graduação, pela especialidade da graduação deles. Ficaram frustrados. Hoje não. Hoje há uma demanda muito grande por engenheiros elétricos, técnicos em eletricidade, em mecânica, enfim. Nós estamos falando de um estado que naquela época talvez tivesse 250 mil pessoas, algo parecido, 300 no estado. Para hoje é para 3 milhões de habitantes, talvez não fixa, mas existe uma população flutuante sim, na ordem de 3 milhões de pessoas. De forma que isso tem uma demanda para todo quanto é tipo de serviços. Então isso são 30 anos de história. A história não enriquece materialmente ninguém, mas traz orgulho
seja para quem for que dela tenha participado. Bom, a gente viu que naquela época as motivações, os motivos eram esses, mas hoje eu percebo que também as pessoas continuam indo para Rondônia, até mesmo porque eu recebo nos comentários do vídeo, eventualmente uma pessoa ou outra falando, olha, estou indo para Rondônia, não sou de lá, mas eu estou indo para lá, eu fui para lá. Então, você que mora lá e talvez entenda mais essas coisas do que eu, sabe dizer o que poderia ser de motivação, ou uma pessoa que talvez queira ir para lá, o que poderia encontrar lá? Olha, dá para dizer que tudo. A pessoa que busca um lugar novo, normalmente ele tem um espírito empreendedor. E em lugares novos, quem tem esse espírito, ele logo vai descobrir uma necessidade. Não estamos falando que ele vai encontrar uma mina de ouro, mas se ele tiver alguma qualificação profissional, seja ela qual for, ele vai encontrar seu espaço. Hoje as pessoas estão migrando para o estado de Rondônia à busca de colocação em serviços, mas com certeza, na área industrial, em outras áreas, também tem muita demanda. A agricultura está engatinhando para a era da mecanização. E nós podemos salientar que Rondônia é um dos maiores minérios de cassiterita, ou seja, do mineral que se faz através do chumbo, que é a cassiterita, né? Estanho, com a mistura se faz a liga de aço, a liga de ferro. E é Rondônia que produz isso. Minério de ferro, com certeza, tem em abundância, só que para a exploração disso depende de uma ferrovia. É o que se espera, o que se promete, o que se diz deva ocorrer através de contratos, acordos com a China, que ela faria essa ferrovia, a princípio, saindo da região de Cuiabá, mas na verdade ela vem lá da Bahia, atravessando o Brasil, Cuiabá, Vilhena, Porto Velho, para sair no Pacífico. Que hoje já existe uma rodovia que chega no Pacífico passando por Porto Velho. Nós temos que considerar que Rondônia, se olharmos dentro, a sua localização na América Latina, ela está no coração da América Latina. Ela tem sua saída por água pelo Rio Madeira via o Rio Amazonas. Tem sua saída por terra e depois via ferrovia pelo sul e pelo oeste. E, enfim, é o centro do mundo, que não é o centro do mundo comercial agora, mas há essa expectativa. E as riquezas naturais estão na América Latina e nessa região da Amazônica. E Rondônia está nesse contexto. Não é para supervalorizar o estado de Rondônia, mas ninguém hoje vai enfrentar uma nova corrida para o oeste, conforme for corrida pelo Eldorado, porque hoje as coisas podem e devem ser mais planejadas, mas eu estou falando de uma potencialidade. Existe lugar para todo mundo nesse norte do Brasil, não ficar aqui tudo concentrado principalmente na região sudeste e sul. O nordeste ainda tem, apesar de ser bastante populoso, tem bastante espaço para crescimento, porque a demanda ali era água e com o tempo essas questões vão ser resolvidas com certeza. E água no norte é o que não falta. E também o canal é Eu Sou de Rondônia, então a gente fala bem o quanto a gente quiser. Não podemos esquecer que a grande demanda hoje do Brasil é por energia. E energia elétrica. Rondônia recentemente entrou em funcionamento a usina do Santo Antônio e agora logo mais entrará em funcionamento a usina do Jirau, que as duas juntos são maiores que a Itaipu. Só que tem espaço ainda para mais uma meia dúzia delas. Quem quiser ir para lá, então... De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um estado que não só Deus abençoou, como de fato Deus ali colocou todas as coisas necessárias para o bem viver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí. E se você quiser ver mais vídeos, se inscreva no canal. Tchau!